tendência, isso é muito interessante, daquela pessoa que começa a trabalhar os números de Grabovoi durante um longo período é o desenvolvimento de inteligência emocional. Sobre aquele aspecto que ela está trabalhando, obviamente. A gente tem várias áreas da vida. Então, aquela pessoa que trabalha os números de Grabovoi para uma determinada área da vida, por exemplo, fecha um pacote com você e começa a fazer todo um processo de transformação voltado para uma área específica. Essa pessoa, ela começa a fazer, né, aquelas práticas gradativamente e ela começa a encurtar o processo entre o abaixar a guarda, aceitar, se conectar e olhar de um ângulo diferente, né, uma percepção diferente, abraçar o problema e resolver. Então, esse processo, que é um processo que às vezes demoraria semanas ou meses, ele tende a se encurtar com essas práticas. As práticas Grabovoi que, inevitavelmente, qualquer pessoa que começa a se aprofundar durante longo período, né, nessas práticas, eu falo longo período, médio, longo prazo, ela tende a expandir, né, a sua consciência. Com essa expansão, a tendência é o desenvolvimento da inteligência emocional. A tendência é aquela pessoa se tornar um pouco mais desapaixonada, mas com uma alta vibração. E ela vai compreender mais aquilo que tem ao redor dela, ela vai aceitar mais aquilo que tem ao redor dela, e ela vai tender a encontrar possibilidades para a resolução de problemas dos mais diversos de uma forma muito mais rápida. E não só problemas, como também, se ela está numa situação positiva, mas se ela almeja algo além da posição que ela está, do momento que ela está, né, daquele momento da vida dela, independentemente da área, ela consegue, de uma forma desapaixonada, mas com alta vibração, a trabalhar a consciência dela para resolver, né, tudo que ela precisa resolver para alcançar a situação que ela almeja. Tanto que o Grabovoi tem uma frase que eu gosto muito, né? Use a consciência para resolver seus problemas. Né? Então, eu acho que isso vem muito de acordo, né, com o que a gente está conversando hoje, que é clientes com problemas complexos que vêm te procurar no seu consultório para a resolução deles e que se sentem capazes de alcançar. Então, os números de Grabovoi, eles trabalham esse nível consciencial para que, com a consciência, aquela pessoa gradativamente ela consiga resolver. Quanto maior aquele nível consciencial, mais rápido é esse processo, mais curto é esse período em que ela vai se olhar o problema de um ângulo diferente, se conectar, aceitar, abraçar e resolver. Né? Então, esse é um processo muito interessante. Existem 3 passos fundamentais nesse processo que eu estou explicando para você aqui. O primeiro passo é o cliente, ele se abre. A premissa básica, que nunca te contaram, mas eu estou aqui para te contar, das práticas, dos ensinamentos de Grabovoi, é libertar. Aumentar a liberdade para aquela pessoa atingir a situação que ela busca na vida dela. Toda vez que você pensar em passar alguma prática do Grabovoi voltado para os números de Grabovoi, para transformar, ajudar na transformação daquela pessoa, você vai compreender que aquele mecanismo feito pela conexão do seu cliente com os números vai ajudar para ele ver que o mundo é mais do que a situação que ele está. O mundo tem mais possibilidades do que aquele problema que ele está enfrentando. Ou aquilo que ele almeja que ele ainda não sabe como conseguir. Aumentar a liberdade é uma premissa básica, um movimento básico. E o primeiro movimento que ocorre no seu cliente quando ele começa a praticar Grabovoi, e até mesmo você, se você começar a praticar de uma forma mais consistente, rotineira, né, de uma forma mais estruturada. Então, esse primeiro movimento, ele é o mais importante, porque o primeiro gatilho para a mudança do seu cliente é ele se sentir livre. Se ele não se sentir livre, a chave não vira. Se ele não se sentir livre, ele não se sente empoderado. Se ele não se sentir livre, ele não consegue se preparar internamente para fazer a mudança acontecer. Então, o primeiro movimento é o movimento de se sentir
livre. E o segundo movimento é o movimento que eu amo. Eu acho que para mim é a menina dos olhos do ensinamento de Grabovoi, é o ato de criar. Que muitos gostam, principalmente os norte-americanos gostam de falar manifesting, o ato de manifestar algo. O ato de criar algo, muita gente gosta do termo co-criar, não tem problema, só muda o termo, o nome é o mesmo, o significado é o mesmo, criar. É o ato dele começar a criar situações positivas para ele chegar até o resultado que ele almeja. Então, primeiro ponto, liberdade, né? Ele se libertar, se sentir livre daquela situação em que ele se encontra. O segundo passo, né? O segundo estágio dessa transformação é a criação. Então, ele entra num processo de criar aquela situação que ele almeja, né? Ou seja, ele já se sente capaz e agora ele está criando. E um terceiro movimento pode parecer simples. É algo que parece simples, mas é difícil, e eu falo difícil a nível profundo. E eu não estou falando aqui a nível racional, tá? Eu estou falando aqui a nível profundo. O terceiro pode parecer muito difícil, que é o receber. Como que é difícil receber? Como que as pessoas se sentem incapazes de receber? Teve uma pessoa que eu fui presenteá-la com algumas sessões relacionadas com os números de Grabovoi. Em algum momento daquele processo todo, ela chegou para mim e falou assim: Alan, você lembra quando você me ofereceu esse presente e eu te olhei com uma cara estranha? Eu falei assim, eu lembro. Você me olhou com a cara estranha mesmo. Não te conhecia muito bem e tudo, e eu fiquei um pouco na dúvida, mas fui seguindo, né? Fui seguindo. Na dúvida, segue. E eu pensei que talvez era pelo fato da gente não ter se conectado ali de início, enfim, mas isso não me impediu de te dar o presente que eu queria te dar. E ela falou assim, sabe por que eu fiz uma cara estranha? Eu fiz uma cara estranha porque eu não estou acostumada a receber. Eu não me sinto confortável em receber algo de alguém, em receber um presente de alguém. Eu adoro doar, mas receber é um desafio para mim. Claro, estava conversando, gente, com uma terapeuta integrativa, experiente, anos de estrada. Ela reconhece a dificuldade que ela tem. Eu acho até que eu posso arriscar dizer que ela tinha, não deve ter mais. Ela já deve ter ressignificado isso com o trabalho que nós fizemos juntas. Mas o fato é, quantos e quantos clientes que vão no seu consultório todos os dias e que têm essa mesma dificuldade, obviamente eles não vão falar. É muito profundo. Eles não acessaram esse nível de profundidade dentro deles. Grande parte, eu vou dizer que mais de 70% de quem te procura todos os dias no seu consultório tem problemas de receber. E, obviamente, principalmente pessoas com problemas financeiros, porque quem tem problema de receber, geralmente tem dificuldade de receber financeiramente. E o que eu quero trazer para você aqui hoje, terapeuta integrativa, é que o recebimento é uma das partes mais importantes. Porque se ele não estiver preparado para receber, pode jorrar, pode cair, ele vai fugir, né? E ele vai olhar estranho, né? Isso é mais uma das armaduras criadas por ele. As camadas da cebola que nós trabalhamos nas práticas do Grabovoi, essas camadas, né? Essa entrada é para preparar o seu cliente para fazer 3 movimentos básicos e fundamentais para ele se sentir empoderado, para ele se autotransformar. O primeiro é se sentir livre. O segundo é que ele é capaz de criar. E o terceiro é ele se preparar para receber. É importante o seu cliente se acostumar a receber. Eu arriscaria, não só 70%, mais de 80% dos clientes que tocam lá na sua porta, fazem um toque-toque lá, te procuram com problemas difíceis, têm dificuldades em receber. Têm dificuldades em abrir a mão para receber. E eu não estou falando só dinheiro. Eu não estou falando só bens materiais.
Não estou falando só carreira, só negócios, número de vendas, não. Eu também estou falando daquele relacionamento que às vezes não tem carinho, né? Relacionamento às vezes amoroso, aquela dificuldade no relacionamento familiar, aquela dificuldade às vezes relacionamento mãe filho, pai filho, né? Às vezes até mesmo relacionamento no trabalho, né? Ou às vezes outras coisas que não sejam necessariamente materiais, outros tipos de benefícios que aquela pessoa poderia receber ao longo da vida dela e que ela não se sente merecedora de estar ali. Famosa no mundo corporativo, né? Várias pessoas do mundo corporativo devem procurar vocês. E não só no corporativo, mas no mundo do empreendedorismo também. A famosa, né? Famosíssima síndrome do impostor. A pessoa está ali naquela posição e não sentir que ela tem capacidade para tal.